Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula da disciplina de Cálculo Numérico. Nessa videoaula iremos revisar o método da secante que estudamos durante as aulas presenciais. Como foi dito anteriormente, o método de Newton ele torna-se complicado para ser usado em determinadas funções cujas derivadas elas são complexas. Uma alternativa para este caso é então usar o método das secantes, que é um método derivado dele. No caso do método das secantes, nós seguimos os seguintes procedimentos. Primeiramente, nós calculamos a nova aproximação para a nossa raiz a partir de dois valores iniciais. E aí, nesse caso, essa nova aproximação para o valor de x, ela vai ser igual ao valor imediatamente anterior a ela, menos a imagem desse valor anterior, multiplicado pela diferença entre os dois valores iniciais, ou os dois valores anteriores, e aqui você vai dividir esse resultado pela diferença entre as imagens desses dois valores anteriores. É um pouco complexa essa fórmula, mas é o que você vai utilizar em toda iteração para calcular um novo valor para ser a aproximação dessa raiz. Ok? Então aqui basta que você tenha os dois valores anteriores e as suas imagens para calcular esse novo valor para essa aproximação. Não é preciso aqui nesse caso utilizar mais as derivadas da função. No segundo passo, a gente vai verificar se o módulo do erro relativo é menor do que o epsilon, e em caso positivo a gente para o processo, em caso negativo a gente volta a esse primeiro passo, que é calcular novamente uma nova aproximação para o x, mas tomando agora como referência os dois novos valores anteriores a este novo. Neste exemplo, nós vamos utilizar a mesma função dos exemplos dos métodos anteriores, com a precisão de 0,5%, e vamos adotar dois valores iniciais, que vai ser o 0 e o 1. Então, bora ver como este método lá no Excel. Bom, pessoal, aqui no Excel os cálculos eles serão realizados de forma rápida devido ao uso de fórmulas. Porém, poderá ser feito também manualmente com o auxílio de uma calculadora científica. Para isso, a gente vai seguir os mesmos passos. Primeiramente, vamos construir o cabeçalho da tabela, inserindo a sigla N, que é para indicar o número da iteração, X estrela, que é para indicar que nessa coluna vai ser armazenada as aproximações para a raiz que a gente está determinando, f de x estrela, que é para indicar a imagem de x estrela na função f, e por fim, o módulo do erro relativo percentual, que vai servir para a gente como um critério de parada desse processo. Bom, pessoal, aqui na coluna A nós vamos criar então uma lista de números que é para indicar o número da iteração que estamos realizando. Como o método da secante ele parte do princípio de utilizar dois valores iniciais, então eu vou colocar aqui sendo o meu primeiro valor para n vai ser menos 1 e o 0, já que minha iteração começa a partir do 1, né? Então aqui eu vou selecionar os dois e vou criar uma lista de números aqui. Até aqui tá bom. Aqui na célula B2 eu vou informar o meu primeiro valor inicial, que foi 0, e na célula B3 eu vou informar o meu segundo valor inicial, que foi 1. Aqui na coluna C a gente vai calcular as imagens desses valores de x. Então aqui, como a fórmula da função é e elevado a menos x, aqui a fórmula a ser digitada vai ser ESP de menos esse valor menos esse valor. Observem que essa fórmula ela vai modificar conforme for a função do exemplo. Então, dá Enter. Vamos copiar essa fórmula aqui para as células abaixo e ficou assim. Aqui, no caso, eu vou calcular, então, na célula D3, o módulo do erro relativo com referência aos dois valores iniciais. Então, nós seremos igual a ABS, abre parênteses, novamente, vou clicar no segundo valor, menos o primeiro, fecho parênteses, e divido pelo segundo valor. Fecho parênteses e multiplico por 100.
Então essa é a fórmula. Vocês podem ter observado que desde lá o método de biseção até esse método, a fórmula do erro relativo percentual ela não modificou aqui no Excel. Então, ao dar Enter, nós temos esse valor e vamos copiar também a fórmula para as células abaixo. Bom, agora vamos aplicar o método. Aqui na célula B4, nós vamos digitar a seguinte fórmula, igual B3 menos, abre parênteses, C3 vezes, abre parênteses novamente, B3 menos B2, fecha parênteses, fecha novamente parênteses, dividido por, abre parênteses, C3 menos C2. Essa fórmula que eu estou construindo aqui, ela vai ser aplicada em todas as outras tabelas que vocês construírem para o método de secante. Ela não vai modificar. Bom, pessoal, essa fórmula aqui ela está fazendo justamente o cálculo da nova aproximação para a raiz. Observem que esse B3 é a aproximação da raiz anterior. O C3 é a imagem dessa aproximação, que vai multiplicar B3 menos B2, que é, na verdade, a diferença entre essas duas aproximações, ou dois valores iniciais que foram dados no problema. Observem ainda que este valor aqui, essa expressão, ela está sendo dividida pela variação entre as duas imagens que a gente obteve lá para as duas aproximações iniciais. E tem que ser nessa ordem. Se não for nessa ordem, a gente vai obter um erro aí ao final. Eu vou dar Enter aqui. Observem que na planilha que ele já fez o cálculo da imagem desse valor na função f e já calculou o módulo do erro relativo percentual. Não atingimos ainda a precisão, então eu vou novamente calcular aqui uma aproximação para essa raiz, seguindo a mesma fórmula que nós fizemos anteriormente. Então aqui eu vou copiar essa fórmula. Observem que aqui agora o valor de x já vai ser modificado. Aqui já tenho a imagem dele na função e o módulo do erro relativo percentual já diminuiu também. Prosseguindo, aqui na terceira iteração, nós vamos obter este valor aqui para a raiz, que é obtida a partir da fórmula de iteração, né? Aqui eu tenho a imagem dele na função e aqui eu tenho o módulo do erro relativo que ainda não é menor que a nossa precisão. E aí eu vou continuar até obter uma precisão menor. Aqui eu tenho então este novo valor para a raiz, aqui é a imagem dele, e aqui vocês podem observar que o módulo do erro relativo percentual é menor que a precisão dada, que é de 0,5%. Então isso quer dizer para nós que a raiz agora, pelo método da secante, tem essa aproximação quando eu estabeleço que a minha precisão será igual a 0,5%. Bom, dessa forma vocês podem observar que lá no método de Newton a gente obteve uma aproximação para a raiz na terceira iteração. Aqui a gente também teve uma boa aproximação para a raiz dessa função, mas é obtida na quarta iteração. E vejam que foi uma melhor aproximação do que a gente obteve lá no método de ponto fixo, uma vez que lá a gente obteve na 12ª iteração. Né? Além disso, aqui pelo método da secante a gente não precisou utilizar a derivada. Então, em determinadas situações, pode ser que o uso do método da secante seja melhor do que o método de Newton, porque ainda ele nos traz uma aproximação com menos iterações e sem o uso de derivadas, né, que pode ser complicado para determinados contextos. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham compreendido esses métodos. Na dúvida, podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou da nossa sala no Classroom. Não esqueçam de fazer os exercícios, que servirá para prepará-los para a nossa avaliação na próxima semana. Bons estudos e até a próxima videoaula.